Antes de mais nada, obrigado por conectarem. Todo mundo aí que reservou um tempinho para acompanhar a gente aqui. Antes de mais nada, pessoal, a gente deve extrapolar um pouquinho o tempo que a gente colocou, de 1 hora e 30, mais ou menos, é onde a gente espera chegar. Porque a gente preparou um roteiro e uma dinâmica bem legal. Então, a gente deve abordar aí os assuntos que estão na atualidade, né, que estão sendo comentados. Tem uma parte de demonstração rápida também, a gente vai falar um pouco do posicionamento também que a gente acredita, onde a gente está posicionado, tanto Populus quanto Nutanix, então a gente deve passar um pouquinho do horário. Por que eu estou falando isso? A gente tem o sorteio do brinde no final, como de costume, então para participar tem que estar até o final, e aí a gente vai usar os últimos minutos da live para fazer o sorteio, tá? Então não precisa fazer nada além de acompanhar e, obviamente, interagir. Beleza? Perfeito. Falando de interação, só as regrinhas, pessoal. Quem não está acostumado com o Teams, vamos dar uma dica aqui rápida. Vocês devem estar vendo a nossa tela aqui, onde a gente está. Se vocês clicarem com o botão direito e o Teams estiver em inglês, der um fit to frame, ou em português ajustar o tamanho aí, a tela é ajustada. Então, às vezes fica melhor para vocês visualizarem, tá? Áudio e vídeo ficam bloqueados por uma questão de organização, mas a gente tem tanto os participantes aqui, Gabs e Luiz, como um time por trás respondendo as perguntas. Então, não deixem de mandar as perguntas, não. Mandem as curiosidades, algum comentário que vocês queiram fazer, porque a gente, se conseguir, traz para dentro da live e discute. Senão, o pessoal vai interagindo também e respondendo. Tá bom? Perfeito. Não menos importante, pessoal, quem ainda não segue a Populus no YouTube, no LinkedIn, façam isso. Também a gente vai deixar aí os nossos contatos, tanto o meu, quanto do Luiz, quanto do Gabriel. Se vocês quiserem conectar no LinkedIn, mandarem uma mensagem, super bem-vindo. Pô, eu gostei do que vocês falaram, tenho algumas dúvidas, o meu ambiente é parecido, ou acho que não fez muito sentido para o meu ambiente, da forma como vocês falaram, a gente vai ter um super prazer de conversar com vocês e detalhar um pouco mais, tá? Regras faladas, sorteio falado. Faltou alguma coisa, pessoal? Tudo certo? Beleza? Então bora lá. Vamos nessa. Novamente, pessoal, obrigado pelo tempo. Estamos aqui hoje com Luiz. Luiz é da Nutanix, o SE responsável por canais, né, Luiz? Exatamente. Certo? Boa. Vai ajudar a gente também nos conteúdos relacionados ao posicionamento da Nutanix, o que a Nutanix tem feito no mercado e qual é o posicionamento dela para o ano também. Gabriel, um dos nossos principais pré-vendas aqui, focados também em soluções de hiperconvergência e Nutanix. Rapidamente, pessoal, a ideia da live é ser dinâmica como a gente sempre fez, tá? Mas a gente tem alguns PPTs e vai ter algumas novidades também, participações especiais aí ao longo do papo, tá? Justamente para deixar dinâmico. Então, para vocês já se prepararem, tá? O conteúdo vai ser um conteúdo bem falado, como a gente costuma fazer, um bate-papo aberto, e tem algumas interações também que vão ser bem legais, algumas experiências de mercado também, e eu tenho certeza que podem agregar. Beleza? Então vamos lá. Por que da live? Acho que antes de mais nada, é importante também a gente abrir um espaço desse para discussão, né? Como a gente está fazendo. Então a gente foi percebendo que nos últimos tempos, principalmente com a virada do ano, muitos clientes, parceiros, amigos, vinham nos procurar e falar, poxa, como que vocês estão olhando essas mudanças recentes, a incerteza, qual a estratégia que pode funcionar para mim? Estou olhando para uma estratégia de migração para nuvem híbrida, e lógico, a gente tem as incertezas que são as mudanças do mercado recente, vocês devem ter acompanhado também. Então, a gente optou por fazer justamente isso, cravar um espaço onde a gente consiga discutir mesmo, abrir um pouco talvez a mente de possibilidades, né? Mostrar como que a Nutanix é uma solução extremamente estratégica para uma migração de diferentes workloads, agnóstico ao workload, e também dar o pontapé para esse ano que a gente
deseja fazer muitos conteúdos como esse, né? Então, eu acho que antes de mais nada, vocês já devem ter visto o recente movimento, né? O movimento normal de mercado acontece, compra de uma empresa, venda de outra, isso é extremamente natural, mas eu acho que o relevante da gente falar é o que muda no final do dia, o que isso pode impactar o meu negócio. Por que eu devo me preocupar nesse momento? E é isso que a gente quer trazer. Um dos pontos que nós temos falado muito, e é um motivo, sim, de reflexão, é que aquilo que foi feito durante um tempo, né, uma manutenção de uma solução que é estável, que funciona, talvez seja um momento de rever. Toda compra, né, toda aquisição, todo merge de uma empresa, ela passa por mudanças, positivas ou negativas, mas passa por mudanças e a gente também acompanha isso de perto com outros parceiros, né? Mas no final do dia é a gente se preparar. Poxa, a solução, ela está alinhada com o que o negócio está buscando? Vamos esquecer o ano que a gente está vivendo, pensando no ano que vem. Poxa, ano que vem eu já starto uma estratégia de multi-cloud. Essa solução ela vai estar apta para me atender no ano que vem? Ou melhor, a empresa está numa ascensão de compras, aquisição de novas empresas. Poxa, precisar expandir, tenho proteção no negócio. Talvez o momento melhor seja esse para a gente discutir, porque até então essas dúvidas elas já estavam respondidas, né? Sim, independente da solução que a gente escolher, ela está preparada para isso. Perfeito. Então a gente deve ir numa linha dessa, né? Certo, senhores? Maravilha. Sim, é isso aí, Luan. Boa, legal. A gente vai projetar aqui rapidinho um material para ir balizando o que a gente está falando aqui. Então, por que chegou a hora de migrar para a Nutanix, né? Boa. O Gabs está de copiloto aqui. Então, são notícias que a gente trouxe do mercado, né? Notícias públicas e notícias que fazem a gente refletir. Esse é o ponto. Fazem refletir. Teve a aquisição da VMware pela Broadcom, né? E isso não foi no final do ano, né? Acho que isso aconteceu... Sim, teve um período de transição, né? Que você colocou muito bem, que é a questão da fusão, né? E a separação, né? Das empresas. Isso demorou um ano, mais ou menos, para se concluir. Teve a virada no começo de novembro. E foi que Perfeito. Teve o chaveamento. E até estava conversando com algumas pessoas da própria VMware, né? E na última semana de outubro. E... Era engraçado que, assim, o assunto ia até dia 30 de outubro, porque eles mesmos não sabiam como que seria o dia 1º de novembro, né? De saber como que vai ser tudo sobre o comando de uma outra organização, né? As coisas são diferentes. Perfeito. E um dos pontos relevantes, pessoal, que a gente quer trazer nessa live, né? O que motivou, de fato, a gente trazer essa mensagem para vocês, o que motivou a gente trazer novidades e como a Nutanix pode ajudar nessa jornada, né? Eu acho que o primeiro ponto, né? Não é novidade, isso é público. Após a aquisição da VMware pela Broadcom, a gente nota um movimento natural que as empresas sofrem quando passa por um processo como esse, né? Como layoffs, como estratégias de investimento em produtos. Então, a gente nota que uma das estratégias da Broadcom é tirar o pé, né, de investimento com a parte de end user, com a parte do Carbon Black. Sim. Isso são notícias que a gente vem acompanhando no mercado e, de fato, nos dá incertezas, né? A gente não tem, de fato, uma decisão concreta, mas essas notícias preocupam e trazem incertezas para nós, né? Outro ponto que a gente tem acompanhado é a descontinuação de produtos, né? Hoje a gente tem uma notícia que a VMware ela vai descontinuar e tirar do seu portfólio cerca de 56 produtos, né? De fato, isso é um fato, né? O que a gente vai ter, de fato, estabelecido nesse processo de aquisição. Né? Então, essas incertezas de fato que nos preocupam e a gente quer buscar alternativas e entender dos nossos clientes como a gente pode ajudar nessas jornadas, nesse momento de incerteza, com todo o stack de soluções da Nutanix. Sim, perfeito. Acho que o que o Luan colocou que é muito válido é a questão de que é um movimento que acontece no mercado e por que as empresas fazem isso, né? Buscando ampliar a ação de lucro, né? Então, esses movimentos que a Broadcom vem fazendo é porque ela tem uma estratégia bem arrojada para os próximos anos de ampliar, acho que chega quase a dobrar o lucro
nos próximos anos. E ela tem a sua estratégia por trás para poder conseguir esse objetivo, que envolve reestruturação de portfólio, redução de custos operacionais, e isso acaba impactando toda a cadeia como um todo, né? Porque desde investimentos em desenvolvimento de novos produtos, investimentos em produtos da linha, né? Acho que o Gabriel comentou algo sobre a parte do Carbon Black, que é a solução de endpoint, que já se tornou uma nova business unit, né? Dentro da Broadcom. Perfeito. Mas também é a parte de End User Computing, né? O famoso Horizon, que é um produto com um nome bem forte dentro do portfólio da VMware, que também tem... que está arrumando, né, a se tornar uma business unit apartada também, e que começa a trazer essas incertezas sobre os demais produtos, né? Perfeito. E complementando o que o Gabriel comentou também sobre a questão do portfólio, ela está fazendo uma mudança de... Antigamente a VMware era muito ampla na quantidade de produtos e licenciamento para cada um desses produtos. E hoje, se a gente for olhar o que eles imaginam como portfólio para ser trabalhados nos próximos anos, a gente pode resumir em principalmente 2 bundles. Perfeito. E isso acaba sendo não um fit muito bom para todos os usuários, porque às vezes se você quisesse comprar apenas a virtualização ou apenas o NSX, por exemplo, você já fica mais engessado com as opções e vai ter que acabar de adotar uma estratégia de comprar um bundle ou fazer um add-on posteriormente a esse bundle só para ter uma funcionalidade que antes ela era vendida de forma separada, né? Excelente ponto, legal. né? E isso reflete, Luiz, obrigado até pelo complemento, isso reflete em estratégias de investimento, custo, planejamento que CIOs, que diretores de TI já mapearam ao longo dos anos. Essas mudanças, né, em bundles reflete em um aumento em investimento desses produtos, né? Exatamente. E acaba dando novas direções de revisitar esses planejamentos. Poxa, será que realmente é esse o caminho que eu devo seguir? O ponto que o Luan colocou é muito importante de a gente analisar friamente se as nossas estratégias de negócio, nosso planejamento voltado ao core business dos nossos clientes está alinhado com as tecnologias que a gente consome, né? Exato. E com essa aquisição a gente vê incertezas que a gente precisa de fato definir alguns caminhos, né? Sim. Perfeito. E eu acho que o principal, independente de posição executiva, gestão, coordenação ou técnico, o principal é a gente estar conectado e preparado, né? Eu acho que quando a gente se prepara, e não é pensamento pessimista, né? Se preparar sempre para o pior, não é. A gente estar preparado com o que pode vir. Então, até fazendo um paralelo com a VMware, ela passou por uma outra aquisição há um tempo atrás da Dell, né? Poxa, mas o que muda? Praticamente tudo. Você tem uma incorporação de uma empresa que é uma gigante também, que é no caso da Dell. Você tem uma estratégia que depois veio a acontecer de fusão de produtos e tudo mais. Então, tem uma clareza, né? Quando a gente fala agora de um segundo momento, né? Que a gente está passando agora, é porque a VMware sempre foi consolidada, uma solução que dispensa comentários positivos, mas que tem sim por trás, como você comentou, Luiz, uma empresa que precisa também reaver aquilo que foi investido. Sim. Isso faz parte. Tá, beleza, Luan. Diminuir produtos, reduzir um pouco a quantidade de parceiros, isso é bom ou ruim? Esse é o ponto, né? Existe um movimento. Depende, a gente está num mercado emergente. O Brasil é um mercado emergente. As grandes companhias aqui, a gente vende 5-1, né? O dólar aqui vale... o real você tem que vender 5 vezes mais para compensar o dólar. Então, existe também uma visão das grandes empresas, dos fabricantes, quanto aos mercados emergentes. Você fala, poxa, qualquer mexida, movimento, para a gente, que é um mercado em ascensão, e a gente tem enormes clientes aqui e grandes companhias, grandes fabricantes, mas não é muito leal, né? Você olha uma venda muitas vezes gigante acontecendo no Brasil, que lá fora é uma venda ok, né? Dá para fazer um paralelo. Então, o ponto não é a gente falar o certo ou errado estratégia, até porque
Tem gente muito mais preparada do que a gente por trás ali do negócio definindo, né? Mas Perfeito. o movimento, ele acontece e está acontecendo. Uhum. Então, é a gente se preparar pro que pode vir, né? Exato. Até olhando um pouco, né, anteriormente, o que a gente já viu acontecendo no mercado, a gente já viu esse movimento da Broadcom adquirindo outras empresas, né, como a Symantec, como a CA. E é legal de notar que muitos dos nossos clientes já tiveram essas decisões mapeadas, né, com essa estratégia de aquisição. E a gente nota que os produtos, as tecnologias, elas estão evoluindo cada vez mais rápido. Né? Se a gente olhar para a parte de antivírus, a gente não fala mais de EPP, a gente já existe uma estratégia Exatamente. de EDR. Quando a gente fala de backup, a gente tem um contexto de nuvem híbrida, né? De proteção de dados, o dado, ele está em todo lugar. Ele está na ponta, ele está na nuvem, ele está dentro de casa. Então, as soluções, elas modernizam dia após dia. E a gente nota que quando tem aquisições desse tipo, a gente pode ter riscos, de fato, na evolução desses produtos, no foco no desenvolvimento com melhorias, integrações com outras tecnologias. A gente vê os ataques cibernéticos crescendo muito, né? O aumento de ataques sendo cada vez mais impulsionados no mercado de tecnologia. E como a gente vai estar preparado, de fato, para desenvolver proteções, para entregar, de fato, um valor agregado para os nossos clientes? E é isso que a gente quer falar hoje na live, né, de fato, e mostrar como a Nutanix pode ajudar nessa jornada. Perfeito. Sim, exatamente. E ainda complementando, Gabriel, o que você comentou sobre as outras aquisições, né, que a Broadcom realizou, querendo ou não, traz para o mercado já um histórico, né, e algumas ações que podem vir a acontecer também agora com essa aquisição da própria VMware, né. Recentemente eu tive contato com alguns clientes e alguns parceiros que compartilharam algumas informações comigo. Por exemplo, um deles passou pelo que você comentou de a Broadcom comprar a CA, a Symantec sofreu um pouquinho com esses processos. E o que aconteceu? Quando foi anunciada a compra da VMware pela Broadcom no ano passado, ele não pensou duas vezes. E ano passado mesmo começou um contato conosco, desenvolveu e agora está finalizando a implementação. Então ele não quis, vamos dizer assim, pagar para ver o que a Broadcom iria fazer com a VMware nesse ano. Como a gente também tem casos de clientes, um grande banco no caso, que do dia para a noite ele tinha 6 pessoas alocadas, dedicadas para a VMware, e do dia para a noite essas pessoas não apareceram para trabalhar. Quando foi investigar o que aconteceu, foi por causa do layoff. A VMware fez um layoff. Legal. E eu acho que a gente está falando muito aqui de incertezas, né? Porque é justamente isso que está acontecendo, porque as notícias estão chegando muito rápidas. Uhum. E por mais que esse processo de fusão ele acaba sendo um processo longo, cansativo, mas uma vez que foi concluída, a gente está vendo um movimento muito rápido de adaptação. E esse movimento não está sendo passado com antecedência tanto para clientes quanto para parceiros. Do meu lado, do lado do fabricante, parceiros não estão conseguindo fazer cotações. Perfeito. Fabricantes, OEMs, como Lenovo, HP, estão suspensos de fazer cotações. Sim. Distribuidores. Então, assim, basicamente, toda a operação está parada até que seja tomada uma decisão que a gente comentou aqui, né? Não tem mais programa de parceiros. E a partir da semana que vem, eles vão começar um programa de convites. Então, não serão todos os parceiros que serão convidados novamente. Eles têm uma contas foco que eles vão atender, tudo buscando a maior lucratividade para atingir essa estratégia de negócio, mas eu acho que essas movimentações muito rápidas são o que a gente está querendo trazer e discutir aqui, porque são muitas notícias que, às vezes, até nós mesmos não conseguimos acompanhar. Perfeito. Inclusive, na quarta-feira, ontem, né? Eu vi uma notícia de que a própria Dell, ela terminou um acordo que eles tinham, né, junto com a parceria com a VMware, quando houve a compra e quando teve, mesmo tendo a separação das empresas, ainda havia um acordo em vigência de comercialização, né, de distribuição dos produtos, né. E saiu uma notícia de que a própria Dell cancelou esse acordo junto com a VMware devido era um acordo mútuo, né, que cada um poderia, qualquer um dos dois poderia cancelar, mas a Dell tomou essa iniciativa e cancelou. Após isso, eles até comentaram de que, assim, a gente não sabe, né, quais vão ser os próximos passos, porque existe um portfólio, um mundo vendido com Dell, que é muito grande, mas, assim, o acordo foi desfeito.
Então, se a Dell tá olhando também com outros olhos, é algo que a gente tem que se posicionar e observar, né? Exatamente. E eu acho que até para a gente pular para a parte de onde a gente... como a gente imagina, né? O futuro e onde a gente pode ser relevante, tem uma reflexão que eu acho que é indiferente de qualquer movimento, que é assim, a gente vive num mercado que está em constante evolução. Seja para, poxa, a gente está aqui numa imersão de IA e chat GPT, muitas coisas que do dia para a noite viram tópicos, né, a serem discutidos. E umas mudanças como essas influenciam sim e precisam ser discutidas porque, no final das contas, é a proteção que a gente precisa ter sempre do investimento que a gente faz e da estratégia, né? A gente tá batendo muito nessa tecla porque no final do dia é o que a companhia espera da gente, né? O executivo também espera que a gente esteja alinhado com o propósito da empresa, que os investimentos sejam feitos pensando também no médio e longo prazo, né? Exatamente. E eu acho que, só para concluir essa parte também, falando de investimentos de médio e longo prazo, o que a gente não pode dimensionar são as inovações. E um ponto, acho que foi um dos mais latentes, né, de toda essa movimentação, foi a suspensão de qualquer licenciamento perpétuo. E, assim, de uma forma muito abrupta, né? Então, a partir deste momento, a VMware só pode comercializar licenciamento de subscrição e não pode fazer mais nem renovação. Então, isso é algo que também ligou um alerta. E, assim, diversos clientes com processos na rua, processos em compra, aguardando propostas que vai ficar com um ambiente sem suporte por causa da aquisição da Broadcom, né? Então, acaba sendo um momento muito delicado, né? Perfeito. E eu acho que é esse o objetivo, né? Da gente falar um pouco... Do porquê Nutanix, do porquê, exatamente. Porque existe também a pergunta, ela é provocativa nesse sentido também. A gente costuma... transmitir seja por live ou por nossas redes sociais, a gente gosta de transmitir bastante conteúdo, mas é muito comum ainda de quem não conhece muito a fundo a Nutanix, entender que não é um substituto, não pode ser um substituto. Talvez porque a gente tem um hypervisor da Nutanix, que é o HV embarcado, seja difícil de fazer analogia, né? Só, poxa, mas aqui eu só tenho um virtualizador, para eu trocar para cá é toda uma tecnologia. Então, a gente também quer quebrar um pouco, exatamente, desmistificar, quebrar um pouco o paradigma de que não dá para fazer uma transição ou que Nutanix não conseguiria resolver esse meu problema. Tem que buscar outras soluções. Só a troca do hypervisor, por exemplo, né? Então, essa é a ideia da gente também ajudar nesse sentido. Legal, Luan. E baseado nisso, pessoal, né, o porquê de fato da Nutanix, né? Então, até avançando aqui com o conteúdo, hoje a gente vai fazer algumas demonstrações, mostrar na prática para vocês a vivência em um ambiente Nutanix. Não deve ser novidade para muitos de vocês, né? Mas para quem não conhece a Nutanix ela é pioneira quando a gente olha para uma estratégia de nuvem privada, né? Muitos de vocês já devem ter ouvido a terminologia de hiperconvergência, né? A modernização de infraestrutura, modernização de data center, e a Nutanix ela foi pioneira por desenvolver essa tecnologia, né? E por mais de 8 anos consecutivos, ela lidera o quadrante do Gartner e o quadrante do Forrester nesse segmento, né? Isso mostrando que o foco da Nutanix, de fato, é desenvolver tecnologias e soluções que impulsionam os seus clientes para uma jornada de nuvem privada, uma jornada de nuvem híbrida e até mesmo para uma estratégia de virtualização dentro do data center, né? Olhando um pouco também para a estratégia de segurança, a Nutanix desenvolveu o seu hypervisor seguindo métricas acirradas, né? Por exemplo, da CIA, da NASA, né? Que foram regulamentados há muito tempo atrás no mercado. Exatamente. E a Nutanix, ela desenvolveu o seu hypervisor justamente para atender esse nível de criticidade desses clientes. E por que eu gosto de mostrar esse insight aqui do CVE Mitre, né?
É um site público onde você consegue consultar todas as vulnerabilidades respectivo ao produto, à tecnologia que você usa, e até hoje nenhum hacker conseguiu explorar nenhuma vulnerabilidade na estrutura da Nutanix, né? Isso olhando para o hypervisor, olhando para o software de hiperconvergência. Então mostra que a solução está preparada para entregar robustez, está preparada para entregar de fato proteção contínua para os seus workloads, né? E ainda mais vendo esses ataques crescendo dia após dia. E uma coisa para complementar nesse sentido, Gabriel, é que uma história que eu gosto de contar que é o seguinte: a Nutanix lá atrás, quando surgiu o seu produto, os maiores, ela tem diversos grandes clientes nos Estados Unidos que são do governo americano. Então, basicamente, teve uma chancela: ou você se adequa para vender para mim, ou eu não vou comprar de você. Então, foi justamente aí que ela deu um passo atrás e incluiu a segurança em todo o seu processo, desde o desenvolvimento do software, da concepção da ideia, até a implementação de fato do produto. E isso também é uma coisa legal de compartilhar, porque vendo algumas notícias, eu vi que tem alguns clientes que até cogitaram, às vezes, soluções open source como uma alternativa perante as notícias, né? Isso é algo da gente ter em mente, né? E a questão de segurança da solução? Suporte, bugs, correções. Legal. Então, é algo que a gente tem que ter em alerta, não tomar uma decisão precipitada, né, por às vezes questões de custo, mas sim pensar no contexto do negócio como um todo, né, de proteção, de segurança dos dados, porque isso às vezes é uma coisa que acaba passando batido, né? Perfeito, Luiz. Você falou de suporte também, isso é um ponto que a gente preza muito, e inclusive foi um dos motivadores da Populus investir cada vez mais nessa parceria junto com a Nutanix, porque a gente preza muito pela satisfação dos nossos clientes. Sim. E quando a gente olha para o mercado, né, existe um programa de avaliação de satisfação dos clientes, que é o NPS, o Net Promoter Score. Acredito que muitos que estão nessa live hoje utilizam essa metodologia para avaliar ali os seus serviços, a qualidade na prestação de serviço. E a Nutanix, ela é muito bem pontuada nesse sentido, né? Há mais de 6 anos consecutivos, a Nutanix está acima de 90 pontos. O ano passado a gente teve uma pontuação de 92, né? Esse ano mantivemos 92. Então isso mostra que a Nutanix, ela de fato está preocupada em atender bem o seu cliente, em trazer inovação e suportar da melhor forma o seu ambiente. E quando a gente compara com o mercado, né, e a gente traz números reais coletados recentemente. E públicos, né? Esses números são públicos. E a mesma base, né, para todo mundo. É a mesma base para todo mundo. Então, se vocês acessarem o Customer Guru, né, todas as divulgações de NPS são imputadas ali nesse site, né, de todo o mercado, não só de tecnologia, né, mas de outros setores. E a gente vê uma discrepância enorme na qualidade de prestação de serviço, né? A Nutanix em 92 pontos, a VMware em 45 pontos, e a gente vê a Broadcom hoje em menos 6 pontos, né? E alguns clientes perguntam, mas por que menos 6, né? O programa de NPS, ele avalia de menos 100 a mais 100 pontos. Então, a Nutanix está a 8 pontos próximo da excelência, né? Que eu acho que é praticamente impossível a gente ter 100 pontos. Sempre tem ajustes e melhorias. Sim. Isso é o que motiva a Nutanix evoluir constantemente. E o NPS, ele é uma boa métrica, né? A gente usa aqui dentro da Populus também, porque reflete não só a qualidade no atendimento do suporte, mas é a reposição de peça, é um suporte em cima de um produto que está sendo descontinuado, uma garantia estendida, né? Cumprimentos de SLA. Então, tudo isso é avaliado, além de o próprio depoimento de quem utiliza, também conta bastante, né? De quem utiliza, dando retorno a respeito da tecnologia em si. Então, isso aqui é legal só para também dar um panorama de pontos que são relevantes do ponto de vista cliente para com a empresa, né? Porque senão fica um negócio da gente falando muito, olha, isso aqui é interessante, isso aqui é bom também, mas é uma visão, além de Gartner, que é mais um posicionamento de marca, posicionamento de produto, ter também uma visibilidade de, olha só, eu sou cliente, posso dar um testemunho, posso falar como que isso foi bom, isso não foi tão bom.
né? Legal, maravilha, Luan. E para a gente contextualizar, né, a Nutanix ela tem um portfólio imenso, né, de soluções, como eu comentei, sempre impulsionando e ajudando os nossos clientes em uma jornada de modernização. Modernização essa como jornada para uma nuvem híbrida, modernização de infraestrutura para uma nuvem privada, né? A gente vê o mercado de nuvem passando por consolidações hoje, né? Sim. A nuvem ela é atrativa, ela é sexy, digamos assim, porque rapidamente você pode subir os seus workloads, você crescer a sua infraestrutura. Só que o custo também ele é elevado quando você não tem uma estratégia bem desenhada e bem estruturada. E os clientes que vão para a nuvem sem planejamento, o que a gente nota no mercado hoje? Eles acabam voltando para dentro de casa para uma estratégia de redução de custo. Só que imagine você, culturalmente, trazer uma experiência para o seu time de provisionamento rápido, de crescer a sua infraestrutura sobre demanda rapidamente. Então, quando você volta para dentro de casa, você precisa ter esses mesmos benefícios. Em segurança, em automação, em CI/CD, que a gente escuta falar muito, né? Poxa, hoje o desenvolvimento e a criação de máquinas de muitos dos nossos clientes estão numa camada de Terraform. Como que a Nutanix ajuda a fazer isso? Então aqui, pessoal, rapidamente o portfólio da Nutanix, ela leva os nossos clientes desde uma jornada de modernização de uma nuvem privada, né? Com virtualização, com gestão centralizada, com suporte a workloads em cima de microserviços, então Kubernetes, Dockers, a gente consegue suportar esse tipo de arquitetura, toda a estratégia de automação. Então, poxa, eu já tenho uma experiência em CI/CD com Terraform, uma esteira de desenvolvimento de máquinas, de workloads, a gente consegue ter essa mesma experiência com o Nutanix dentro de casa. Consolidação de dados, né, com files, a gente vai fazer uma demo rápida, toda a parte de segurança com microsegmentação e também estratégia de proteção com backup, né, e longa retenção de dados. Perfeito. Bom, falando rapidamente do hypervisor da Nutanix, né? Muitos clientes não usam o hypervisor da Nutanix como uma estratégia de virtualização. E esse hypervisor ele foi desenvolvido para o mundo enterprise. De fato, para dar suporte a workloads modernos, a arquiteturas de sistemas na camada de middleware moderna, em suportar bancos de dados. Então, a gente tem cases de clientes utilizando o Oracle Hack em cima de Nutanix, utilizando o próprio hypervisor da Nutanix, e a gente tem uma série de mecanismos que podem influenciar na melhoria contínua dos seus sistemas. E né? uma questão para adicionar também, Gabi, é porque até fui buscar ontem essa informação, que eu já não me lembrava há quanto tempo, mas o HV foi lançado em 2015. Legal, então, olha. assim, é uma plataforma que já está mega madura de números gerais, né? Se eu não me engano, falando de todos os clientes da Nutanix ao redor do mundo, o HV está cerca de 60% de adoção, mas a gente sabe que esse número no Brasil é muito mais disparado, né? Sim. Perfeito. Cerca de, acho que o número global do Brasil está em torno de 80%, imagino de vocês seja até maior. Sim. Então, Nossa, é perto de 100%, né? Então, porque também é um grande diferencial o fato dele ser gratuito, né? Sim. Dentro da plataforma ele não tem custo nenhum, então isso é uma redução muito grande, né? Sim, isso é uma coisa legal de reforçar para o pessoal, porque a Nutanix, como o Gabi mostrou no slide passado, sempre foi focado em flexibilidade. Então, a gente tem diversos sabores de hardware, vamos dizer assim, plataforma. Pode ser uma plataforma de hardware, como a gente demonstrou, como também plataformas de nuvem pública. Perfeito. Que a gente consegue padronizar a solução em ambas localidades. E seguindo essa mesma analogia, a gente também tinha para os virtualizadores, onde a gente suportava o VMware, o Hyper-V. Só que qual que é a ideia da Nutanix? O Gabriel comentou bastante de benefícios de nuvem pública e da gente ter a mesma experiência. Eu duvido que alguém vai numa AWS e vai querer saber qual que é o hypervisor que a AWS usa para subir uma instância. A gente vai na AWS para criar o nosso workload e ter aquela agilidade, subir instantes e estar pronto para funcionar e focar na aplicação, que é o core do negócio. Perfeito, então, Luiz. Da mesma forma, a gente trouxe o HV para dentro da solução para justamente ser algo inerente ao produto e transparente, porque ele está lá para servir para a gente conseguir criar os nossos workloads e manter o gerenciamento 100% centralizado numa única plataforma. Perfeito. Não, excelente. E até falando, né,
dessas possibilidades, né? O que o HV consegue trazer aí de benefício para esses workloads, a gente queria entrar numa pauta rápida sobre segurança, né? Eu acho que é uma das principais estratégias hoje, quando a gente olha para a infraestrutura, é de fato ter uma camada de proteção dos nossos workloads para evitar qualquer tipo de ataque ransomware. Então, nesse caso, eu vou fazer uma demo bem rápida de uma solução que a gente chama de Security Central, né? É uma solução de segurança da Nutanix para estratégias de microsegmentação. O legal de tudo isso, pessoal, é que toda a inteligência dos produtos Nutanix, né, e toda a gestão dessa tecnologia, ela acontece dentro de uma única console. Então, a Nutanix ela se preocupa muito em trazer uma experiência para os nossos clientes, a experiência de nuvem pública. Por exemplo, poxa, eu estou usando Microsoft, se eu acessar o portal Azure, eu consigo criar minhas VMs, eu consigo criar minha subnet, eu consigo liberar a regra de firewall, eu consigo aumentar buckets, enfim, S3, né, armazenamentos de backup, e a Nutanix ela também traz essa experiência, né, em você conseguir ter uma console única de gerenciamento e fazer todas essas atividades, né, desde uma criação. Deixa eu fazer o launch novamente aqui do Security Central. O Security Central ele nada mais é do que o nosso canivete suíço para segurança, né? Qual que é a principal estratégia do Security Central? É ele analisar em cima de machine learning e inteligência artificial todo o comportamento de segurança da minha infraestrutura. Isso desde normativas de compliance, né? Eu tenho aqui estratégias de GDPR, IPA, ISO 27001, a parte de NIST, né? Poxa, como a minha infraestrutura ela está adaptada para cumprir as normativas de compliance, né, de fato. Então, se você está passando, por exemplo, por um momento de certificação ISO 27001, o Security Center ele consegue te ajudar a levar esse nível de compliance para a sua infraestrutura e te dando insights. Poxa, eu tenho máquinas virtuais sem backup, eu tenho máquinas virtuais com senha padrão de administrador, e isso inflige, de fato, esse progresso de compliance, né? Eu vou conectar aqui num cluster Nutanix rapidamente, né? Essas demos, elas vão ser bem rápidas, pessoal. Até porque o nosso tempo é apertado, né? Mas a ideia do Security Center também é fazer um papel de discover de todo o seu workload. Vamos imaginar que você vai aplicar regras de microsegmentação para trazer uma camada de proteção leste-oeste para as suas máquinas virtuais. Poxa, eu quero limitar a comunicação lateral das minhas máquinas para ter uma camada de proteção maior, para evitar, por exemplo, uma gama de contaminação de ransomware, né? A gente sabe que a característica do ransomware é contaminar uma máquina e espalhar esse vírus lateralmente. Então, quando a gente tem um conceito de proteção leste-oeste, a gente evita e cria mais uma casca de proteção. E como o Security Center ele consegue ajudar nisso? Exatamente no Discover, né? Se a gente olhar hoje para a infraestrutura tradicional, né, é muito difícil você conseguir mapear todas as portas e todas as redes que Todas essas as máquinas comunicações virtuais... da rede, né? Exato. Que essas máquinas se comunicam de fato, né? Até mesmo com o mundo externo. Eu tenho um botão aqui para saber quais são as comunicações externas que acontecem dentro da minha infraestrutura, né? E a segurança da Nutanix, né? O conceito de microsegmentação e de discover, ele já está entregue dentro de um stack de produto. Por exemplo, o conceito de microsegmentação é uma inteligência que já está no hypervisor da Nutanix. Eu não preciso de nenhum appliance, nenhum componente a mais para entregar essa tecnologia. Ela já está presente dentro do kernel do hypervisor. É simplesmente habilitar. O Security Central, ele entra como uma console de gerenciamento SaaS, onde eu consigo ter total visibilidade da estratégia de segurança do meu ambiente e vendo todo o tráfego detalhado, né? Poxa, a VM de banco de dados conversa com o servidor de aplicação na porta XPTO. Então, o Security Central vai te ajudar a mapear e detalhar essa comunicação, tá? Isso é um pouco... quer complementar, Luiz? Fica à vontade. Né? Eu acho que, como o Gabriel comentou, é uma solução que é nativa do nosso produto, né? Quando a gente compara com outras soluções de mercado, acho que alguns de vocês podem ter experiência de implementação de outras soluções e que
é muito complexo. Assim, é um processo totalmente extenso de implementação da arquitetura da aplicação como um todo, né? Precisa de máquinas de gerenciamento, máquinas que vão olhar as políticas. Então, é uma diferença de arquitetura e o nosso é muito mais simples de implementar e já está nativo dentro da nossa solução. Perfeito, então, e até no dia a dia para manutenção é muito mais simplificado, enquanto outras soluções demandam até pessoas especializadas para cuidar somente disso, né? Com certeza, com certeza. E eu gosto de falar que o Security Center ele vira um braço direito dos administradores de TI, né? Em ajudar nas tomadas de decisões, em mapeamento da sua infraestrutura, né? E ajudar, de fato, a cumprir normativas de compliance. Eu acho que para a gente avançar para o próximo tópico, pessoal, a gente quer fazer uma abordagem também da estratégia de armazenamento da Nutanix, né? O nosso tempo está um pouco apertado, mas eu vou tentar ser bem objetivo aqui. A Nutanix, ela traz também possibilidades de você entregar uma estratégia de armazenamento para todos os seus dados. Quando eu digo todos os seus dados, desde um file server, um dado não estruturado, né, como dados estruturados. O que seria isso de fato? O Files da Nutanix, né, é um conceito de file server embarcado também dentro da solução, né, desde o licenciamento mais básico da Nutanix até o mais avançado, você tem direito de uso dessa tecnologia. Para a parte de volumes, né? Vamos imaginar que você tenha clusters de banco de dados em Oracle RAC ou em Failover Cluster de SQL. A gente consegue apresentar volumes compartilhados para várias máquinas virtuais ao mesmo tempo, para entregar todo um conceito de alta disponibilidade, performance e controle na arquitetura desses bancos de dados. Para a parte de file server, a gente consegue entregar zonas de armazenamento multiprotocolo. Então, eu consigo entregar um compartilhamento em NFS, um compartilhamento em SMB e tudo isso gerenciado em uma única dashboard, né? Poxa, Gabriel, eu queria trazer uma estratégia de backup para dentro do Nutanix. Eu tenho um time de desenvolvimento que precisa de Bucket S3. Aplicações Cloud Native. Aplicações Cloud Native que precisa trabalhar dentro desse protocolo e a Nutanix dá suporte a isso, né? Eu consigo entregar volumes no modelo S3 para atender essas normativas e essa arquitetura de aplicações modernas. O que isso quer dizer? A Nutanix está preparada para essa modernização. Ela está preparada para atender a sua demanda de armazenamento em um conceito de 360 graus. Sim, fim a fim. Até porque antigamente, né, quando a gente fazia a implementação de um ambiente Nutanix, acabava o pessoal ainda utilizando um storage para file server. Todo mundo tem NAS. Exato. Ou, que nem você comentou, né? Banco de dados a gente sabe que é uma dor latente para a gente na questão de licenciamento, né? Então, muitos clientes optam por deixar um cluster físico para ter maior controle e garantir que 100% não vai ter nenhuma interferência no mundo virtual, né? E acabava necessitando, né, um storage, às vezes, dedicado a SN somente para isso. Sim. Então, essa nossa abordagem é um Unified Storage dentro da nossa solução, para justamente garantir centralizar essa operação e você não precisar ficar gerenciando múltiplas ferramentas. Perfeito. E para a gente ver isso na prática, Luiz, a gente tem também a console de gerenciamento para essa arquitetura, que a gente chama de Data Lens. Nada mais é do que a nossa visão geral de como está o armazenamento dos meus dados numa estrutura Nutanix ou até mesmo em nuvem, né? Aqui eu tenho a dashboard principal do Data Lens, onde ele vai trazer todos os file servers que eu tenho conectado com essa solução. No caso, eu vou escolher um file server aqui em um data center, né? Vou escolher esse primeiro aqui para ficar mais prático. E o que nós conseguimos ver aqui de informação? E isso ajuda na tomada de decisão, né? Primeiro, como que está o crescimento granular dos meus dados, né? Em um período de tempo de 1 mês, 2 meses ou até mesmo um ano, como é o crescimento vegetativo dos dados que eu estou armazenando nessa estrutura? Seja dados do meu file server dos usuários, seja dados do meu banco de dados, um NFS, um SMB apresentado para ele. Então, eu tenho uma solução
que trabalha em cima de machine learning e inteligência artificial, que vai trazer informações concretas da saúde do meu ambiente e da sua projeção, né? Informações como essas, não só como o crescimento, mas também toda a parte de auditoria do meu file server. Os usuários que tiveram permissões negadas em determinados diretórios, quais são os usuários que mais consomem o file server, ou os arquivos que eu mais utilizo dentro do meu file server. Essa parte de auditoria ajuda muito em thresholds de segurança. Por exemplo, poxa, o Luan tentou acessar aqui a pasta operacional, mas ele é do marketing, né? Por que ele está tentando acessar esse diretório? A gente teve aqui 200, 300 tentativas de acesso. De repente, o usuário do Luan, ele foi exposto para um hacker ou para o mundo externo. Talvez, será que é o Luan mesmo que está tentando explorar essas pastas, né? Enfim, todo esse comportamento, essas análises de segurança, o Data Lens vai conseguir mostrar isso para a gente, né? E, Gabriel, até aproveitando aqui uma pergunta do chat, do Marcelo, ele perguntou justamente como a gente interage com outras nuvens, né? E é justamente onde você está com o mouse agora, Exato. Que é o nosso Smart Tiering, né? Exato. Então, com todas essas análises que a gente vai fazer em cima do dado do file server, a gente vai conseguir identificar, por exemplo, a idade do dado, né? Eu gosto de chamar assim porque a gente vai ver qual que é o dado mais antigo, como que ele está sendo acessado, e uma vez que a gente tem essa visualização, a gente sabe que hoje em dia a gente já está abordando, o custo do SSD está começando a ficar mais palpável para a gente, custo do NVMe também, então a gente vai começar a ter clusters com discos mais nobres. Sim. Então vai fazer sentido a gente manter o dado histórico do file server dentro desse cluster? E a gente sabe que do file server, o que é consumido são os dados gerados, sei lá, nos últimos 30 dias, 60 dias no máximo, o resto vira histórico. Então, a gente consegue sim, Marcelo, fazer a tierização desses dados para um Object Storage, que pode ser numa nuvem pública ou na própria solução do Objects, né? Como o próprio Gabriel comentou, hoje a gente tem alternativas da gente conseguir trabalhar com repositórios dedicados para backup ou para determinados fins, né? Aplicações Cloud Native, etc., usando essa funcionalidade. Excelente. Eu acho que esse é o grande barato, né? A gente passar por tópicos que, ilustrando, esse foi o objetivo, né, de demonstrar também a estratégia que nós temos e onde a gente imagina, para não ficar tanto no falar somente, no final do dia, como que realmente é a estratégia de nuvem híbrida da Nutanix. Porque em cloud pública a gente tem Blob, S3, né? Como que funciona aqui? E visibilidade, que é uma coisa que eu tenho, Analytics eu tenho pronto, é muito mais fácil escalar também. Então, a gente ilustra isso para a parte de segurança, como a gente fez, agora para a parte de dado. Exato. E aí, obviamente, a gente vai mostrando que dentro do mesmo ecossistema, essa é a grande sacada, dentro do mesmo ecossistema, que eu tenho sim um hypervisor que não tem custo nenhum, eu consigo migrar os workloads, minhas VMs estão rodando, mas eu tenho dado rodando nessas VMs, eu tenho informação. O que eu faço com isso? Trato eles e num único painel, tenho informação. Aí comunicação, essas VMs precisam comunicar para minha rede, para fora, como eu faço? Além de controlar, tem visibilidade também. Perfeito, Luan, excelente ponto. E é o legal que a gente vê a evolução de dados, né, aumentando cada vez mais. Se a gente olhar 15 anos atrás, quando você fazia uma viagem de férias e você tirava fotos daquela viagem, você tinha uma qualidade da época, né? Sim. E talvez você consumia ali naquele tempo alguns kbytes. Exatamente. E hoje, né, com toda a modernização de smartphone, fotos de alta qualidade, você vai em uma viagem, você consome agora gigas. Né? Então, o aumento de dado, ele cresce absurdamente e isso é exponencial. Então, esse ponto que trouxeram aí no chat foi super relevante, que a gente consegue sintierizar tudo isso pela idade, né, do dado armazenado. Poxa, há 1 ano eu quero ter esse dado localmente. Depois que esse dado passar de 1 ano, eu quero tierizar ele para um S3, para um Object Storage, né, e de fato movimentar isso para uma nuvem pública ou outra estratégia de armazenamento. Tem até uma curiosidade, né? Tava vendo uma apresentação nossa recente, né? E aí, nessa apresentação, consta que são gerados e consumidos diariamente mais de 180 zettabytes de dados ao mundo. Então, assim, é astronômico o quanto que a gente ampliou, né, de consumo de informação. Perfeito, perfeito, Luiz. E eu acho que, como
encerramento de demo, né, pessoal? Nada mais do que encerrar essa demonstração de hoje falando de gestão centralizada, né? Todos esses produtos que nós comentamos aqui, né, ele traz de fato uma visão e a gente consegue centralizar esse gerenciamento no dia a dia, né? A gente sabe quando a gente compara uma arquitetura de infraestrutura tradicional, a gente tem várias consoles de gerenciamento, né? Eu tenho acesso ao meu ambiente de hypervisor para virtualização, eu tenho acesso ao meu ambiente de storage NAS, eu tenho acesso à minha camada de network, e isso acaba, de fato, criando uma complexidade operacional muito grande. Então, a Nutanix, mais uma vez, né, como eu mencionei, ela tem o objetivo de trazer para dentro do data center on-premises, para dentro da sua nuvem privada, a experiência de nuvem pública, né? Em uma console única, eu fazer tudo o que eu preciso. Então, nesse exato momento, eu estou conectando aqui no Prism Central da Nutanix, que é a nossa console de gerenciamento principal, né? Onde eu faço a gestão de multi-cluster. Se eu tiver um cluster principal, um cluster DR ou infraestrutura espalhada em outras filiais, eu consigo consolidar todos esses clusters em uma única console. E aqui eu faço a gestão desde a criação de uma máquina virtual, né? Como eu comentei anteriormente, né? Eu consigo fazer a criação de políticas de segurança com o Flow para a parte de microsegmentação, que é o que eu mostrei também anteriormente. Eu consigo fazer toda a estratégia de proteção e continuidade de negócio para estratégia de disaster recovery, replicação de máquinas virtuais, um plano de continuidade de negócio. Poxa, eu quero replicar meu banco de dados de minuto a minuto, eu quero replicar o meu banco de um método síncrono, eu quero fazer replicação de hora em hora, né? Então, também toda a parte e inteligência no plano de restauração, né, de backup, a gente consegue fazer pela console do Nutanix. E é importante ressaltar, Gabi, que a interface é a mesma se o cluster for dentro de casa, se for na nuvem pública, vai aparecer apenas como mais uma plataforma onde a gente vai poder fazer o deploy dos nossos ambientes. Excelente, Luiz. E, por fim, também toda a parte de automação, né? Poxa, eu quero automatizar ajustes de consumo das minhas máquinas virtuais, né? Poxa, eu tenho máquinas superdimensionadas ou tenho máquinas que precisam de recurso. Como que eu consigo criar mecanismos e triggers para automatizar o increase de memória RAM, o increase de CPU ou até mesmo a redução de recurso que esteja ali consumindo mais do que o necessário? Mais uma vez, pessoal, isso tudo através de uma única console, né? A gente pode também disponibilizar, pessoal, para vocês o test driver de cada um desses produtos. Então, eu vou mandar, assim que eu encerrar essa demonstração, eu vou mandar aqui o link no chat, mostrando como é acessado essa plataforma. Cada um de vocês consegue conectar num cluster Nutanix, criar máquina virtual, fazer migrações de máquinas virtuais de um ambiente VMware para Nutanix. Ou seja, tudo isso está disponível para cada um de vocês testarem na prática. Tá? Legal, legal. E enquanto você ajusta aí, Gabs, eu só vou comentar um pouco, agradecer as perguntas que o pessoal vem colocando no chat. O pessoal tá ajudando a responder também, mas tem uma interessante que é sobre a migração de workload de VMware para dentro do Nutanix. E aí eu comentei que a gente vai ter ainda uma demonstração a respeito disso, né? Que até para ficar fácil também do pessoal visualizar o quanto que é simples esse processo, né? E a partir de teste que você já comentou, né? E acho que é interessante também, o Roberto até ajudou a gente aí na resposta, dessa comunicação. O pessoal falou de FinOps aqui, né? Sim. Como que a gente olha para isso. E também a comunicação que o Luiz falou agora, do NC2, né? Então, quando a gente está falando aqui de on-premises, tudo isso daqui vale. Um painel único, configuro proteções e tudo mais. Se eu quiser uma jornada, uma perninha em nuvem, e eu coloco um cluster dentro de uma nuvem pública, como que funciona? É a mesma console. Perfeito. É a mesma experiência, e aí eu consigo interagir, sim, com esse move de máquinas, né? Daqui para lá, porque aí o cluster é o mesmo, a tecnologia é a mesma, e aí a gente vai ter, só dando um spoiler,
uma outra live, um outro evento só para falar disso, porque também é um conteúdo muito vasto, né? Do porquê que a gente acredita numa estratégia dessa, principalmente para workloads um pouco mais legados, que a gente não vai ter tempo para fazer a modernização, e você precisa fazer um lift and shift, o negócio está pedindo, precisamos ir para a nuvem, tem um DR que eu não tenho tempo para construir o data center, e aí eu preciso atender essa demanda aí, é uma pauta toda só para esse cara, né? Mas exatamente. A gente ainda vai ter o demo do Maravilha. Né? Show, para a gente avançar aqui, né? Eu acho que era legal a gente falar um pouco de inovação contínua, né? Até dando um spoiler do que o Luiz vai trazer para a gente, né? A Nutanix, mais uma vez, se preparando e inovando para atender estratégias de mercado, né? O Luan, no início da live, comentou ali da adoção e do uso de GPT, de inteligência artificial, né? E isso vem se tornando uma realidade para o mundo corporativo, né? Empresas que já estão olhando para a inteligência artificial no seu core business, e como a gente consegue apoiar com o Nutanix e infraestrutura, né? Exatamente, Gabriel. Acho que a parte de inteligência artificial é algo que chegou para ficar também, igual a gente teve o advento da nuvem lá atrás. Hoje a gente escuta cada dia mais essa palavra, e assim, Gartner, grandes empresas estão olhando para isso, então é algo que chegou para ficar mesmo, e que a Nutanix já está se preparando e preparada, né, para apoiar cada vez mais os nossos clientes nessa abordagem. E aí, antes até disso, eu queria perguntar para o pessoal do chat, eles colocarem aí para a gente, se alguém já tem alguma iniciativa de IA dentro da empresa, como que vocês estão olhando isso? Colocar um sim aí, quem tiver já vendo esses termos aparecendo, porque assim, é algo que chegou para ficar. E alguns exemplos eu queria compartilhar antes do que as empresas estão olhando, porque são exemplos que acabam sendo genéricos, né, que a gente consegue aplicar em qualquer vertical. O primeiro deles, que acho que é a porta de entrada para todo mundo nesse mundo de IA, é o chatbot. Perfeito. Então, assim, chatbot para comunicação com clientes externos ou até mesmo para um helpdesk interno. Então, assim, ajudar os funcionários da empresa a acharem informações, se organizarem melhor internamente. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é comparativo de documentos. Então, assim, empresas que têm que fazer uma análise de um processo, por exemplo, quando chegar um processo novo, ela consegue passar esse processo, vamos dizer assim, na inteligência artificial. Perfeito. E ver, olha, com base nessa minha análise preliminar aqui, 70% das ocorrências, a gente tem essa solução. Então, isso aqui é genérico, a gente consegue aplicar para qualquer lugar. E um outro caso é a parte principalmente de desenvolvimento para geração de código, validação de código. Então, isso são os 3 casos primários que a gente está vendo com mais frequência, e vocês podem ver que são genéricos. Sim, a gente aplica para qualquer vertical de negócio. Uhum. E o que a Nutanix fez, né? Acho que o grande fórum aqui, eu acho que é mais o pessoal de infraestrutura, e acho que por mais que às vezes inteligência artificial soa algo muito futurista, algo muito distante para a gente, uma coisa que eu gosto legal de fazer um paralelo é que IA, dentro da infraestrutura, ela é máquina virtual. Sim. E containers. Que isso é a nossa realidade. Perfeito. Então, se a gente olhar aqui dentro do nosso stack, né, da Nutanix, a gente vai ter ali Kubernetes, que é a nossa solução que vai poder criar clusters Kubernetes em poucos cliques. Perfeito. E o nosso HV, a gente suporta as máquinas virtuais. Ótimo, dê um check nesses 2 itens. Qual que é uma outra camada da IA? A parte de dados. IA é baseada em armazenamento de dados. Sem dados, eu não consigo treinar o meu sistema e eu não consigo fazer com que ele fique cada vez melhor. Então, como a gente consegue endereçar isso? Com o Files, com o Objects, entregando armazenamento persistente para essas soluções de containers, principalmente, para suportar essas novas aplicações que estão chegando. Então, assim, perfeito, a gente já tem um stack pronto para IA. O que falta, né? A gente trazer e fazer, vamos dizer assim, um onboarding dessas aplicações. E é aí que a Nutanix entra. O que a gente está colocando à disposição dos nossos clientes, né? Os cientistas de dados. Então, esse é o grande diferencial da solução GPT na box da Nutanix. Os cientistas de dados que desenvolvem as nossas soluções de IA, todos esses produtos que o Gabi está falando, né, que contém machine learning, inteligência, anomalia, esses caras estão agora apoiando os clientes finais. Então, além do nosso stack, que a gente já está acostumado, a gente tem uma camada de serviços que vai ajudar o quê? Vocês podem ver ali que a gente tem 2 ferramentas que já são as mais difundidas no mercado, são ferramentas open, mas que a Nutanix está apoiando na implementação para justamente garantir que a gente tenha um stack 100% funcional. Porque hoje, quando a gente fala de IA no mercado, vocês vão encontrar muito arquiteturas de referência.
E é assim, é uma arquitetura, às vezes um fabricante tem mais de uma arquitetura com mais de um produto e que fica a cargo do cliente olhar, olha, eu vou com a A ou vou com a B? Qual que é a diferença? Então, a gente tem uma arquitetura pronta com todos os benefícios que a gente já falou de gerenciar de um único ponto, todos os componentes integrados, implementação em minutos. Maravilha. E, além disso, os serviços dos nossos cientistas de dados que vão ajudar com essa camada de o aprendizado, que é o PyTorch, que é a ferramenta de Deep Learning para a gente estressar, fazer inferências, e o Kubeflow, que é a ferramenta que vai fazer a linha de produção. Ela vai organizar como esses dados vão ser treinados. O que fica para o cliente e o que eles estão acostumados a cuidar são as aplicações, as linguagens de modelo. Então, isso são o que os cientistas de dados estão habituados. É um pouco daquela história, assim, o DBA, ele não olha tanta infraestrutura, ele olha mais o banco. O DevOps vai olhar os containers, ele quer uma infraestrutura transparente. E a mesma coisa vale para os cientistas de dados, eles são responsáveis por cuidar da aplicação e a gente suporta o restante do stack. Então, com serviços de workshop para criar ideias, validar o ambiente, se está de acordo, a parte de desenhar o stack também para garantir a implementação e o deploy também a gente faz esse apoio. Excelente, Muito Luiz. bom, legal. Bom saber que a Nutanix já tem um modelo de oferta e está preparada, né, para atender esse tipo de caso de uso, esse tipo de arquitetura. Né? Perfeito. E continuando nessa questão de inovação, né, e também bem breve, essa questão de inovação justamente também do lado comercial, que é a questão de um incentivo para os clientes e apoiar os clientes nessa transição, né, de Broadcom para VMware. Legal. Então, a gente tem uma campanha válida. Então, os clientes que estiverem interessados em participar, a Nutanix vai dar 1 ano de licenciamento gratuito dentro da solução. Então, por exemplo, comprou 3 anos. Legal. Pague 2, leve 3, né? Algo do gênero. Legal. Mas vai ter 1 ano de desconto para apoiar os clientes, que a gente sabe que é um momento delicado, de incerteza que a gente está comentando agora, né? Perfeito. Não, isso é super estratégico e importante ver esse movimento da Nutanix, né? Então, se o cliente ele está num momento agora de transição, né? Saindo de uma infraestrutura VMware e indo para um ambiente Nutanix, né? 1 ano desse licenciamento a Nutanix está dando de desconto, de fato, né? Então, 1 ano grátis, digamos assim, é o que você falou. Poxa, 3 anos eu estou pagando apenas 2 anos e em 1 ano eu estou levando ali dentro dessa promoção. Exatamente, Pessoal, até porque, só para concluir, porque a gente sabe que é algo que muitas vezes pegou o pessoal desprevenido, né? Então é um incentivo para apoiar nesse momento de transição. Excelente, não, maravilha. Isso ajuda a gente também, pessoal, a impulsionar cada vez mais a adoção da tecnologia, né? Então, a gente lá do Populous, né? Nós nos colocamos à disposição em trabalhar com vocês essa jornada, né? Poxa, se você está passando por um momento agora de renovação, de incerteza e de readequação de infraestrutura, saiba que a Nutanix pode ser uma excelente opção para ajudar não só em estratégia de investimento, com uma promoção como essa, né? Trazendo ali não uma visão em TCA, mas uma visão em TCO, com redução de custo, né? Com toda uma estratégia de investimento. Então, é uma campanha bem bacana. Exatamente. Tragam os seus desafios, né? Os workloads, para a gente entender e a gente consegue apoiar com vocês com a estratégia, né? De adoção. A gente sabe que nada é do dia para a noite, mas é super importante a gente se antecipar e começar a fazer desenhos, estressar cenários, definir a estratégia de adoção da tecnologia e a gente vai trabalhando a muitas mãos, né? Que eu acho que é o que é mais importante. Maravilha. E tem data, Luiz, essa promoção? Sim, essa promoção está válida até 31 de julho de 2024, que é o nosso final do ano fiscal. Bacana. Mas qualquer novidade que a gente tem, a gente compartilha também. Ótimo, obrigado, maravilha. Show de bola, legal. E aí tem uma parte, para a gente sair um pouquinho do roteiro aqui, né? Tem uma parte agora que a gente chamou uma pessoa super especial aí, ó. É o Greg. Fala, turma, para poder dar um... Fala, Greg, bom dia. Para dar um testemunho também, peraí que nós estamos... Tem que ajeitar o... Pega aqui, Gabs, um fone para ouvir o Greg aí. Vamos lá. O Greg, ele hoje é gerente de TI Sênior, né, Greg? Isso aí. Aqui boa. No Grupo Vivio. E qual que é a ideia? Dar um pouco de um testemunho de como que foi a sua jornada aí, Greg, até hoje, qual a sua visão também com o Nutanix, um pouco de experiência, porque eu acho que mais importante até do que a gente falar é também alguém que tenha muita propriedade, que já viveu muitos ambientes complexos
e que opera hoje um dos maiores ambientes de contrato nosso, né? Um cliente super estratégico e que tem uma complexidade também, né, Greg, no modelo de negócio, né? Que para um gerente como você, que tem a responsabilidade de manter o business funcionando, você tem aquisições de empresas, você tem ambientes que muitas vezes não são controlados no momento de inserção com maior, então tem preocupações de segurança e tudo mais. A gente queria ouvir um pouquinho aí, Greg, de você, sua experiência de vida até hoje e um pouco da sua vivência com o Nutanix também. Excelente, pessoal. Bom dia e espero que todos estejam bem. Em relação à virtualização, né, eu sou um pouco das antigas aí, eu tenho, né, o histórico aqui vindo desde Solaris, vindo de AX, onde nós conseguimos fazer aí tanto virtualização lógica e física. E de repente aí, mais ou menos entre 2002 e 2003, eu tive o primeiro contato com VMware. E ao longo do tempo, eu fui adentrando no mundo de virtualização em baixa plataforma. E durante esse tempo, nós conseguimos, né, de fato, democratizar a virtualização dentro de mercados aí pequenos, médios, né? Até então, durante um bom tempo, isso era algo muito caro, era muito enterprise, tá? E quando eu entrei aqui no Grupo Vivio, nós tínhamos aqui uma missão muito forte de criar um conceito de fato de nuvem híbrida, né? Por que nuvem híbrida? O nosso core business, ele não aceita muito desaforo, ele tem algumas particularidades que eu não poderia nem entrar dentro de um cenário move to cloud de fato, e também eu não poderia permanecer dentro de um posicionamento on-premises por dificuldades, claro, de escala horizontal e vertical, né? Então, um dos primeiros pontos aí que auxiliou na tomada de decisão, sim, sendo bem sincero, antes da própria tecnologia, foi a Populous já estar aqui dentro do Grupo Vivio, né? Anteriormente à minha entrada, já tinha uma POC rolando aqui de Nutanix. Eu desconhecia o produto, para ser bem sincero, e de repente a gente começou a fazer um estudo, e boa parte das decisões, né, nesse primeiro impacto, na primeira chegada que eu tive aqui na empresa, foi o que, cara, não temos tempo para fazer POC, não temos tempo para fazer muitos estudos, apesar da POC de Nutanix já estar acontecendo aqui, como eu disse anterior à minha chegada, vamos de topo de Gartner. Então a gente foi se posicionando em topo de Gartner aqui para praticamente toda a nossa estrutura. Então hoje nós temos um anel BGP que liga aqui as nossas maiores empresas, né? E a gente tem de fato uma nuvem híbrida, tá? Então eu tenho um backbone que fica hoje em um data center Tier 3, onde eu tenho baixa latência com as maiores nuvens do mercado, e eu tenho a facilidade então de conseguir comunicação de aplicação entre todas essas nuvens. Então, quando eu penso nos meus clusters Nutanix, aqui dentro de casa, eu sempre evangelizo a turma a não se posicionar dentro de tecnologia on-prem, né? Então, nós temos uma nuvem híbrida. Então, eu tento muito trazer esse sentimento para o meu time e para os times que consomem esses recursos computacionais, é que você não precisa entender se isso está numa nuvem pública ou não. A gente está na nuvem híbrida, né? Então, Perfeito. Nos eventos do NUG, né? NUG, não sei pronunciar corretamente, da Nutanix, a gente chegou num consenso que hoje no Brasil nós somos a empresa que mais tem de tecnologias Nutanix embarcada dentro dos clusters, né? Então a gente usa o Cost Governance para fazer aí o TCO, né? Ainda estamos num processo de input de dados ali dentro, mas a ideia é que o nosso time de projeto consiga se posicionar junto com o time de demandas no que é mais barato para aquele ambiente. Então o arquiteto ele vai ter aqui a missão de entender sobre latência. Então eu tenho aqui as nuvens públicas conversando com nessa nossa nuvem que fica ali no Data Center Tier 3, e se a latência, né, dentro desse posicionamento geográfico fizer sentido,
vai para o lugar mais barato, vai para o lugar onde eu consigo fazer deploys, né, de uma maneira muito, muito ágil. E o ponto muito importante do Nutanix, dentro dessa linha de raciocínio, é que a tela que ele provê para a gente é exatamente iguais às telas que nós temos dentro das outras nuvens. Então, aqui dentro de casa, nós temos, né, a gente usa o Carbon, que no final do dia ali, em outras nuvens, você tem como um EKS, um AKS, enfim, mas é um cluster de Kubernetes embarcado, onde a administração é muito mais simples do que ficar dando comando ali o tempo inteiro e tal, porque acho que a maior complexidade hoje de você ir para o container é você ter que administrar em CLI aqueles pods e tal, é muito old school, né? É muito Solaris. A gente faz isso no Solaris ali na década de 90, início de 2000. Então, quando você tem uma estrutura aqui de user interface para administrar algo assim, é muito mais legal, é muito mais sadio, tá? Além disso, o Flow, ele auxilia em leste-oeste, assim como o Gabri trouxe, e é uma mão na roda muito grande, porque a gente consegue fazer uma granularização por pod, né, por container, o que facilita muito na inter-relação, né? O norte e sul, beleza, o norte e sul acho que todo mundo faz aqui com caixa de firewall e tal, mas o leste-oeste ele tende a ser mais complexo e geralmente o leste-oeste é onde um hacker vai ganhando a empresa aí dentro de um determinado tempo. Então, a gente pensa muito em expandir a usabilidade do cluster. Tem outros dois produtos que eu namoro já tem um tempo, que é o Nutanix Era e o Calm. Acho que o Calm mudou o nome, não lembro qual é agora. Mas o Nutanix Era ele me traz uma facilidade de deploy de banco de dados a ZAP, né? Eu faço um next, sai um banco de dados lá de lá, sem necessidade de super intervenções de DBAs, coisas do tipo. E quando você para pensar, né, no momento que você precisa escalar, subir ambiente de desenvolvimento, remover ambiente de desenvolvimento e ficar nesse looping, esse looping é muito trabalhoso quando você precisa instrumentar isso tudo e tal. Então, se você, né, consegue fazer uma cadeia aqui de infraestrutura como código e você cria isso como um alicerce para crescimento e o decrescimento, né, o auto-scaling inverso, Perfeito. o negócio começa a fazer sentido. E o negócio não faz sentido quando você trabalha com auto-scaling, não é só lá na rua. Porque isso tudo influencia quando você tem, né, um CAPEX envolvido em depreciação, em consumo de energia, enfim. Então, é muito importante essa análise ela ser sempre nua e crua, porque no final do dia é recurso computacional, tá? Um dos pontos que eu gosto muito de conversar também sobre esse momento que nós estamos de definição, você ouve muitas pessoas falando, pô, eu fui e voltei já 2 vezes, né? E esse trabalho, turma, de ir e voltar, ele custa muito caro. É um sentimento de retrabalho. E o retrabalho custa 2 vezes, né? Então, se eu subo para a nuvem esperando que algo mágico vai acontecer, algo mágico não acontece, né? E boa parte do time técnico, ele passa a ser um time de FinOps, orientado à planilha, e o cara vai perdendo o tesão de trabalhar com aquilo, porque o cara tem que ficar ligado em deixar o ambiente muito orquestrado, sempre atualizado, e isso acontece também, lógico, dentro do ambiente on-prem, mas a facilidade que você tem dentro de uma nuvem híbrida, ela é muito mais interessante, né, dentro de um conceito de pulmão, onde eu consigo trabalhar em subindo e descendo, enfim. Acho que a nuvem híbrida é o futuro, tá? Eu acredito muito nisso. Legal, e ninguém melhor do que você para falar disso, Greg, que tem propriedade, né? Vive legal. Isso. E eu anotei um ponto legal aqui que você comentou sobre democratizar. Porque no final, você, além de super parceiro e de conhecedor, você viveu o momento que a gente comentou aqui. Você veio sem conhecer a solução, teve que correr contra o tempo, mas em alguma coisa você precisava se apegar. Topo de Gartner. Falar, poxa, não é possível que o Gartner, que o NPS não vai me ajudar. E acho que é uma mensagem legal, porque muitas vezes a gente sofre com
com TCO, no final do dia, você sabe bem como é que é, o custo influencia muito para o negócio, mas tem um caminho, como uma jornada que a gente traçou juntos, onde a gente consegue trazer muito valor agregado para o negócio, porque é o que você comentou, tem fatores que eles são intangíveis e é difícil de calcular, que é a turma desmotivada, é o time desmotivado. Fala, poxa, eu vivi minha vida toda aqui, conheço, tecnicamente eu gosto de fazer isso, mas o Greg tá me falando que agora eu tenho que focar 100% do meu tempo em planilha, porque senão a gente estoura o custo. Bom, quanto que isso custa? E é o que você falou, vai e volta. Poxa, é um caminho doloroso para o negócio também, porque o negócio, muitas vezes, time, foque em modernização. Modernizou. Depois você volta, aí fala, não, agora dá para a gente abrir um pouco mais opções aqui, vamos consolidar umas outras coisas que não deu direito. Beleza, depois, não, vamos mais uma vez. Isso custa dinheiro demais, além de um negócio que eu acho que você falou muito bem, assim, que é a motivação da equipe também, de saber o caminho onde a gente vai seguir, né? E assim, Luan, isso é um ponto importante, tá? Porque para o negócio, quando você volta, você está dando um feedback de estratégia rompida, né? A minha estratégia não foi tão boa. Porque boa parte das migrações para a nuvem, elas acontecem no modelo de IaaS, né? E quando você vai no modelo de IaaS para a nuvem, você não consegue tirar, né, a parte mais interessante, que é custo, né? E se você vai num modelo diferente de IaaS, você cria lock-in. Então, por isso eu defendo muito o conceito de nuvem híbrida, exatamente por isso, tá? Então, a facilitação, né, dentro do user experience aqui, do interface, do Nutanix, né, e a capacidade que eu tenho de migrar dado entre file storage, objeto storage e todas as tecnologias embarcadas facilita muito para a gente. A tecnologia trabalha muito para a gente, né? Então, isso é muito importante. O conceito praticamente ali de automação. Eu não preciso de alguém para ficar cutucando máquina o dia inteiro, transferindo aqui, né? Forçando um vMotion ou coisa do tipo. O cluster faz isso muito bem e de uma forma muito facilitada. A complexidade na administração do Nutanix, ela é muito, muito melhor do que os concorrentes. Maravilha. Show de bola. Greg, antes de mais nada aí, agradecer pelo tempo. Sua agenda é sempre muito concorrida, É isso. mas é bom demais poder ouvir também. Eu acho que contribui demais, porque é uma pessoa que, como eu comentei, você passou por muitos cenários, né, ao longo da carreira, e aí você hoje é um cara que vive na prática aquilo que a gente está falando. Então, eu acho que isso contribui muito com quem está ouvindo. A gente está com mais de 120 pessoas aí, que talvez olhe e fale, tá, mas o meu momento não é esse ainda. A Vivo é muito grande, muito maior do que o meu ambiente. Está num outro momento de modernização, também está mais consolidado. E a gente que viveu juntos, né, essa jornada e está vivendo, a gente sabe que nos bastidores tinha muito trabalho e tem muito trabalho ainda, né? Mas quando você tem por trás, primeiro, uma solução que você confia, acredita, te dá proteção de investimento também, que é uma das coisas que a gente bate muito na tecla, porque precisa, né? Poxa, comprei aqui uma geração, chega daqui 2 anos e fala, não, Greg, essa geração aqui é incompatível, vamos escalar a rack, aumentar. Poxa, agora eu já estou reduzindo estrutura, tava num movimento aqui que eu vou ter que voltar atrás. Então, acho que esses fatores contribuem e é muito bom de ouvir com propriedade, né? E Luan, acho que uma coisa para... perdão, só para adicionar, com base no que o Greg comentou, e que para outros clientes eles podem ter esse feedback também, é que é uma jornada. Então, a gente consegue começar pequeno, endereçando alguns workloads, alguns casos de uso, e depois isso naturalmente vai crescendo, vai expandindo, a gente pode explorar outros produtos dentro do portfólio para justamente endereçando outras dores que a gente tem dentro do negócio. Claro. Aqui no caso, por exemplo, turma, eu tenho alguns clusters orientados para alguns workloads, né? Então, nós temos aqui hoje boa parte do nosso ambiente de dados em cima de Nutanix, né? Então, a gente tem Kafka, com Elasticsearch, com, enfim,
alguns sabores aí bem grandes. Eu tenho uma experiência muito positiva de migração de UBI, né, de um ClickSense, saindo aí de um ambiente hiperconvergente de Cisco, também bem performático para o Nutanix, e a gente quase que dobrando o desempenho e indo para disco com agulha, né, e cache em SSD. Então, teoricamente, foi quase que entre aspas, um downgrade de hardware, mas a gente ganhou aí quase que o dobro de desempenho. Não sei se por algoritmo de cache, não sei muito bem. Mas isso para a gente é muito importante, porque quando você traz um ambiente de BI e você ganha desempenho, lá pro negócio na ponta ali, não tem nada melhor, né? Que o cara consegue extrair mais valor agregado e o cara entende depois de uma migração dessa, pô, alguma coisa aconteceu e está muito melhor. Por trás dos bastidores é a gente fazendo V2V, Perfeito. P2V, enfim. Show de bola. Mais algum ponto aí? Show, não, acho que é isso. O Greg comentou um ponto que a gente preza muito, né? Em como a gente consegue adaptar a infraestrutura para a necessidade de negócio, né? Poxa, eu preciso de uma necessidade de armazenamento e performance. A gente consegue construir e projetar algo dessa magnitude, né? Poxa, eu tenho workloads gerais para fazer uma simples virtualização. A gente também consegue atender essas demandas. Então, sempre trabalhando a necessidade de negócio, aquilo que você busca e desenhando o melhor para suportar tudo isso, né? Acho que é isso que a gente busca. Gabriel, isso aí é proteção de investimento na veia, cara, tá? Isso aí é um ponto importante, porque não adianta tentar criar cenário default, não existe cenário default. Por isso a hiperconvergência, por isso o conceito híbrido, porque cada vez mais o mercado está dinâmico, né? E o ML Lopes aí, a esteira de machine learning chegando com força agora, a Nutanix trazendo aí a possibilidade de clusters com GPU. Isso no final do dia traz muita segurança e muita tranquilidade para quem pensa em escalar. Eu preciso começar, eu preciso alcançar aqui o Nirvana para depois decidir se eu mantenho isso num pulmão ou não. Isso traz uma facilidade muito grande num conceito aí de MVP, né? Preciso colocar um produto aqui, arrumar patrocinador dentro do negócio e tal, vamos fazer um negócio acontecer. Essa é a verdade, turma, nua e crua. Então, assim, para a gente encerrar aqui, acho que o meu feedback é que a proteção de investimento ela é muito forte dentro do Nutanix, pelo arcabouço de tecnologia que nós temos dentro do produto, né? É um produto multifacetado. Tudo que você vê aí que tem dentro de uma nuvem pública, você tem dentro do pacote, você pode trabalhar aí tranquilo. Nós usamos aqui, por exemplo, file server direto de um ambiente criptografado, que, né, fazemos movimentação usando files, o Object Storage, enfim, é realmente funcional, tá? Então, eu falo aqui, deixo aberto se alguém quiser fazer um benchmark, quiser trocar uma ideia assim mais específica sobre algum dos pontos que nós conversamos aqui, o pessoal da Populous coloca depois o meu endereço de e-mail aqui da Vivio, eu fico disponível para vocês. Show de bola. Obrigado de novo, Greg. Viu, Greg? Sempre valeu, bom pessoal. falar com você, irmão. Obrigado. Valeu. Vamos nessa. Obrigado Tchau. por dedicar esse tempo com a galera aí, viu? Obrigado vocês. Prazer. Tchau, tchau. Valeu, até mais, Greg. Valeu. Maravilha. Bom, eu acho que para a gente encerrar, né, Lua, a nossa live de hoje, né, a gente está com o tempo bem apertado, já passamos aí 3 minutos, mostrar para o pessoal, de fato, como a gente pode ajudar num processo de migração, como a gente pode ajudar num processo de movimentação para um ambiente Nutanix, né? Como eu disse anteriormente, a Nutanix ela fornece uma plataforma de test driver para vocês testarem todos esses produtos na prática. Basta você digitar no Google Nutanix Test Drive e acessar esse primeiro link que você já tem acesso ali a todo o conteúdo prático, né? Mas eu queria encerrar a call de hoje, pessoal, né? Essa live de hoje, mostrando para vocês como que é um processo de migração de uma infraestrutura VMware
para Nutanix, né? A gente tem ferramental para automatizar todo esse processo, a gente tem ferramentas que conseguem schedular, né, essas migrações, e essa ferramenta que a gente chama é o Move da Nutanix, né? Depois vocês podem pesquisar em mais detalhes, mas esse test drive é um test drive guiado, onde até mesmo vocês que nunca tiveram contato com a solução, nunca usaram essa tecnologia, vai conseguir usufruir e testar ali uma migração na prática. Ela é bem rápida, a gente gasta ali em média de 2 minutos para finalizar a demo, né? Então eu vou clicar aqui no avanço. Essa daqui é a dashboard da solução Move da Nutanix, onde a gente faz todo o schedule de migração. Aqui no lado esquerdo, a gente coloca todos os nossos targets e as nossas origens. Então, de fato, o cluster VMware, o cluster DR do VMware, ou até mesmo o cluster Nutanix, que você vai fazer essa migração. Então, você coloca todos esses apontamentos aqui. Primeiro ponto, né? Você faz ali a conexão e a seleção desse ambiente. Então, no caso, se eu precisar adicionar um ambiente Nutanix, por exemplo, né, ou até mesmo um ESXi, o processo é bem simples. Eu seleciono aqui a plataforma Nutanix, coloco a VIP de acesso do cluster e a credencial, né? Feito isso, eu já conectei com essa infraestrutura. A mesma coisa é feito para o ambiente VMware. Então, eu seleciono ali, no caso, um ambiente ESXi, conecto ali com o meu vCenter ou direto com o meu host ESX e adiciono ali as credenciais. Feito isso, né, eu já tenho ali os meus targets, né, a origem e destino mapeada para fazer essa migração. Qual que seria o próximo passo agora, né? De fato, criar o processo de migração. Só lembrando um ponto, né, essa conexão ela pode ser feita via IP ou via hostname, então é um processo bem simples, né? Caso você não tenha isso já mapeado, você tem essas duas opções. Bom, depois de feito isso, né, o que a gente vai fazer? Iniciar a migração de uma máquina virtual que está rodando no ESXi e jogar essa máquina para uma estrutura Nutanix com hypervisor da Nutanix, né? O primeiro ponto que nós fazemos aqui é criar o plano de migração. Então, a gente tem um botão aqui, Create Plan, né? Os botões na Nutanix, eles fazem sentido, né? Então, poxa, eu quero criar um plano. É um botão Create Plan. Eu quero migrar uma VM, né? A gente vai ter os botões induzindo aquelas atividades que você busca, né? E aqui ele já está rodando o processo de migração. Exatamente. Aqui, na verdade, eu já vou selecionar aonde eu quero migrar essa máquina virtual. Então, eu vou selecionar aqui o meu target, que no caso é o vCenter, né? Uhum. Então, eu seleciono aqui o meu vCenter, que é a origem, e o destino, né? Onde eu vou movimentar essa máquina. No caso, vai ser o meu Nutanix. Eu seleciono aqui o meu cluster Nutanix e qual que é o container que essa VM vai ser armazenada. Depois disso, eu vou ter toda a seleção de máquinas virtuais rodando no meu cluster VMware. Aqui, por exemplo, eu poderia selecionar todas essas máquinas e fazer uma migração de uma única vez. Eu poderia agendar isso num horário específico, né? Mas no caso, a gente vai fazer a migração de uma única máquina, né? Então, eu vou selecionar aqui um Windows Server 2019, seleciono essa máquina. Deixa eu só tirar aqui o botãozinho do Teams, que ele ficou em cima. Eu clico aqui em avançar, né? Que é o próximo step, de fato, que a gente vai fazer. Seleciono qual que é a VLAN que essa máquina vai utilizar no meu cluster target, né? No meu destino. Um ponto legal, pessoal, de destacar aqui é que nesse processo de migração do Move, a gente consegue manter o mesmo IP dessa máquina virtual e eu consigo também manter o mesmo MAC address. Isso então, é importante. Se de repente você tem uma liberação ou políticas, né, de liberação de rede através de MAC address, isso vai ter zero impacto, eu consigo manter o mesmo MAC address. Show. Então, vamos avançar aqui, né? A gente coloca o usuário e senha dessa máquina que vai ser migrada, porque a gente tem algumas opções, né? Poxa, eu quero, durante a migração, fazer a desinstalação do VMware Tools. O porquê? Eu estou saindo de um ambiente VMware e indo para um ambiente Nutanix. Eu não tenho a necessidade de manter ali o VMware Tools e trazer requisitos de uma outra infraestrutura. Então, no caso, a gente usa esse credenciamento, né, para fazer essa remoção. E é um checkbox. Eu marco para remover ou não, né? Bem simples como parece. Aqui a seleção, como eu disse anteriormente, poxa, eu quero manter o meu MAC address, o MAC address que está no meu cluster existente e usar o mesmo no cluster Nutanix. É possível fazer isso com um simples clique e um checkbox. Bom, feito todos esses sets,
eu chego no meu sumário, né, que é o sumário, ilustrando todo o processo de migração. Eu vou sair de um ambiente VMware, migrando uma máquina Windows, e vou ter essa VLAN utilizando no meu cluster target. Nesse exato momento, eu dou um start na migração, né? O próprio Move, ele vai fazer um processo de validação, então ele vai checar a integridade da máquina, ele vai checar a integridade das redes que essa máquina vai ser migrada e até mesmo as credenciais para fazer as suas devidas ações. Depois de validado, ele inicia o processo de migração. Então, nesse exato momento, eu já tenho ali a execução de todo o snapshot dessa máquina virtual e o trânsito de dados dessa VM para o seu cluster novo. Quando essa migração ela é concluída, o Nutanix habilita um botão que a gente chama de cutover, que é basicamente desligar a máquina virtual no caso do cluster VMware, e ligar essa máquina no ambiente Nutanix, né? Então, quando você clica em cutover, esse processo ele é iniciado automaticamente, né? E basicamente é o tempo de boot da máquina. É o tempo de desligar a máquina de um lado e ligar a máquina no lado VMware, um processo bem, no lado Nutanix, no caso, um processo bem simples. Aqui a gente já tem uma foto, né, da máquina virtual rodando aqui no cluster Nutanix, já ligada, né, com todo o IP, com toda a rede ali atribuída a ela. E isso mostra, pessoal, que como é simples fazer essa migração, como a gente consegue automatizar e esquedular tudo isso. E para encerrar, a gente se coloca também à disposição de não só ficar aqui em PowerPoint, não só ficar em laboratórios de demonstração, mas fazer esses testes com vocês na prática, né? A Populous possui diversos clusters Nutanix de demonstração e POC. A gente consegue colocar esses equipamentos no data center de vocês e testar isso na prática. Poxa, Gabriel, eu quero migrar aqui 50, 100 máquinas de um ambiente VMware para Nutanix. A gente faz todo um plano de POC, todo um caderno de teste e a gente consegue testar e homologar isso na prática. Perfeito, né? Bom ponto. E, inclusive, para conseguir simular como que seria a virada de produção. A gente contabiliza o esforço, o tempo de migrar e tudo mais. Perfeito. E isso ajuda muito. Então, a gente tem equipamentos próprios, temos o test drive que dá para ter uma ideia, temos um time super disponível e 100% alinhado com assuntos técnicos. Então, o nosso time de pré-venda também atua muitas vezes em alguns projetos estratégicos, como a gente teve agora o Greg falando bastante. Não poderia ser diferente disso com um testemunho desse, né, e de outros clientes também. Então, a gente gosta de mostrar como que a coisa funciona mesmo, porque se não fosse dessa maneira, a gente não conseguiria, obviamente, fazer uma migração grande, não conseguiria consolidar tanta coisa. Então, não só para isso, né, para o Move, mas para teste de workloads também. Poxa, vamos ver como que minha aplicação vai se comportar dentro dessa estrutura. Deixa eu ver se realmente essa facilidade do NUS, de arquivos, é assim mesmo. Deixa eu testar essa integração com segurança e networking, porque de repente eu diminuo a quantidade de softwares que eu tenho, posso matar um legado e consolidar dentro da estrutura. Então, eu acho que essa é a mensagem final mesmo. Espero que vocês tenham curtido. A gente gostou bastante de falar, estouramos mais do que a gente previa, mas acho que foi por um bom motivo. É sempre bom ouvir pessoas como o Greg, o Luiz também, o Gabs, que conhecem, que estão no dia a dia com visões e desafios, às vezes parecidos com o que a gente enfrenta, né? Obrigado pelo tempo, obrigado por participarem. Luizão, obrigado também por vir aqui compartilhar um pouco com a gente aí. Obrigado, pessoal. Gabs também. Agradeço obrigado a oportunidade, o espaço, a estrutura de vocês e a presença de todo mundo, que a gente manteve uma mega audiência aí o tempo inteiro. Muito bom. O pessoal compartilhou bastante informação, participou bem com a gente, então obrigado a todo mundo aí pelo espaço.